Bom dia, queridos. Paz do Senhor para todos, amém? Estamos de volta aí com mais uma aula e espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo da primeira aula. As coisas aos poucos estão melhorando, entrando nos eixos, e eu sei que para nós que precisamos continuar estudando à distância, não é a mesma coisa, né? Bom seria que a gente estivesse todo mundo junto ali, na hora do café, conversando, rindo e brincando, mas ainda não é possível. Então, enquanto a gente precisa continuar assim à distância, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos orar primeiro para iniciar? Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, pela misericórdia, pela bondade, por tudo, Senhor. Pai, nessa manhã nós colocamos diante de ti, Senhor, toda a turma do Instituto, ó Deus, que vem se esforçando, Senhor, apesar das dificuldades, Senhor, elas permanecem, Senhor. Te pedimos que o Senhor visite nessa manhã os seus lares, suas famílias, seus trabalhos, Senhor, abençoando, Senhor, abrindo portas, quebrando barreiras, Senhor, jogando por terra todo impedimento, toda frieza, indiferença, ó Pai, e fazendo, ó Deus, com que os teus filhos, Senhor, cada dia mais experimentem qual é a tua vontade, boa, perfeita e agradável em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a liderança do Instituto, o Edson, o Klaus, que tem se esforçado, que tem apresentado, Senhor, de forma tão gratificante, Senhor, com tanto empenho, com tanta dedicação, Senhor. Cuida deles, meu Pai. Continua dando sabedoria, discernimento a esses homens, ó Deus. Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus. Toma nas suas mãos cada ministério da Nova Vida, Senhor, cada líder, Senhor, cada pessoa envolvida com os trabalhos, ó Pai. Toma nas suas mãos os pastores que estão à frente, Senhor, coordenando, liderando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Ministra sobre o teu povo nessa manhã, cura, Senhor, transformação, libertação, Senhor, para que eles possam experimentar o melhor nessa terra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abre portas, Senhor. Libera, ó Deus, aqueles documentos que estão retidos dependendo de uma assinatura do homem, Senhor. Toca nos corações e na mente daqueles que têm o poder, Senhor, de determinar algo sobre as nossas vidas, Senhor. Toca, Senhor, nessa manhã, fazendo com que a história de cada um seja mudada, Senhor. Tira todo o entrave dos nossos ouvidos, Senhor, todo impedimento, Senhor, e faz com que o nosso coração esteja aberto para aprender. Paizinho querido, nessa manhã, nós somos gratos, Deus, porque sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, na última aula, nós fomos até a página 7, não foi isso? Então, eu coloquei para vocês lá no grupo as fotos das páginas que nós utilizamos. No final da aula eu vou colocar novamente e vocês vão perceber que eu fiz algumas anotações, tá? Se por acaso não ficar muito legível, pode me chamar no privado e perguntar quais foram as dúvidas, o que não deu para entender, que aí eu explico para vocês direitinho no privado, tá bom? Vamos lá. Página 8, a gente vai falar um pouquinho a respeito da interpretação bíblica. E essa questão da interpretação bíblica, a gente vai ver que existem algumas dificuldades que as pessoas normalmente encontram e que isso é natural, mas a gente vai entender por que disso, tá? E ele vai começar falando a respeito daquele episódio lá em Atos dos Apóstolos, Atos 8, 27, que é o momento em que o etíope está fazendo uma viagem e se encontra com Filipe. Eu cheguei até a comentar com vocês na última aula. Desculpe. O etíope está lendo um texto bíblico
para preencher o tempo da viagem, mas ele não entende aquilo que ele está lendo. E Filipe está sentado do lado dele e percebe, vê a leitura dele e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele diz que ele não entende, que ele precisa de uma pessoa para explicar para ele. Então é mais ou menos isso aqui. Ele faz uma alusão desse texto para a gente poder entender. Certo executivo, vamos transferir isso para os dias atuais. Digamos que você seja o etíope nos dias atuais e tem alguém do seu lado que percebe a leitura e vai se oferecer para te ajudar. Então vamos lá. Certo executivo estava de viagem bem longe da sua casa. Solteiro, trabalhava como alto funcionário num órgão importante do governo do seu país, que é a Etiópia. Aliás, para ser mais exato, esse executivo é um tesoureiro encarregado de todos os recursos financeiros do seu país. Não é pouca coisa não, hein? Ele está voltando da Palestina e enquanto segue por uma estrada deserta a sudoeste de Jerusalém, ele tinha um motorista que dirigisse o seu veículo. Então ele pode ficar descansado e dedicar o seu tempo à leitura enquanto viaja. Uma vez que a paisagem desértica daquele lugar não é muito atraente, não tem muita coisa para ver, né? Ele lê para passar o tempo e lê em voz alta. Ele repara que tem um homem do seu lado que está ouvindo o que ele está lendo. E esse homem pergunta para ele então: escuta, você está entendendo o que você está lendo? Essa é a história contada em Atos 8:27. A gente só trouxe ela para os dias atuais, tá? O etíope nada mais era que um oficial da corte de Candace, que era a rainha da Etiópia. E o homem que acompanhava a leitura do etíope, a quem Deus havia orientado que encontrasse com esse etíope, era Filipe. E Filipe pergunta para ele: você compreende o que está lendo? E o tesoureiro então responde: como poderei eu entender se alguém não me explicar? A pergunta do oficial etíope revela que ele precisa de ajuda para interpretar aquele texto. Filipe então explica para ele que aquele texto de Isaías 53 que ele está lendo fala a respeito de Jesus. No final da conversa, a explicação que Filipe dá para ele é tão boa, tão clara, que o africano ele reconhece a Jesus como seu Salvador e Senhor. Eis aí a importância da interpretação do texto bíblico, a interpretação correta. Tá? A pessoa que vai ouvir você apresentar aquela interpretação de forma correta e fiel, faz toda a diferença para aquela pessoa. E a gente vai ler um pouquinho mais a respeito disso mais adiante, sobre a importância disso, do que isso pode causar nas pessoas. Esse diálogo ali entre eles dois, entre Filipe e o etíope, mostra para a gente duas coisas muito importantes. Primeiro, a mera leitura das palavras de uma página da Bíblia não significa necessariamente que o leitor está compreendendo o seu significado, tá? É por isso que muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando assim: poxa, mas eu leio, a Bíblia e não entendo nada. Isso quer dizer que a mera leitura das palavras, somente o fato de você estar lendo, não significa que você está entendendo. Dentre as muitas etapas do estudo bíblico, a primeira é a observação. Eu sempre dou uma dica que eu utilizo e eu gosto de passar isso para vocês. Pegou um texto bíblico, esmiuça aquele texto ao máximo. As perguntas que você vai fazer para o texto: lê o texto 2, 3 vezes e depois você vai olhar e vai fazer algumas separações, algumas perguntas no texto. Quem são os personagens que estão naquele texto, né? E aí você vai anotando tudo separadinho numa folha. Quem são os personagens que estão naquele texto, né? Qual é o assunto que eles estão tratando? Em que localidade eles estão, né? Qual é a região que eles estão? Isso aí já é geografia. Qual é o período que se dá aquele texto? Tudo isso a gente vai precisar analisar no texto para a gente poder fazer uma interpretação correta, tá? Quais são os costumes daquela localidade?
Tudo isso a gente vai precisar conhecer. Por isso que às vezes eu sempre digo para vocês que não dá para você fazer uma interpretação do texto apenas com a Bíblia na mão. A gente já falou sobre isso, que é importante a gente consultar mais de uma Bíblia, né, para a gente ver as interpretações diferentes. Às vezes palavrinha que você lê em uma Bíblia está diferente da outra, que traz uma elucidação melhor para você. E a questão também do dicionário bíblico, ter sempre à mão na hora de preparar o texto. Aquele livro que eu recomendo para vocês de usos e costumes, tá? Uma boa Bíblia de estudos. Tudo isso é importante para você poder preparar o seu texto. Enfim, é importante saber primeiro o que o texto está afirmando de fato. Mas às vezes essa observação pode gerar dúvidas sobre o destino daquilo que foi lido. Muitas pessoas ficam confusas quando leem trechos da Bíblia, sem saber ao certo qual o significado do texto, ou então acabam interpretando erradamente. Em segundo lugar, esse episódio ali entre Filipe e o eunuco mostra que uma orientação adequada pode ajudar a pessoa a interpretar aquilo que lê na Bíblia. A pergunta que Filipe faz para o etíope é a seguinte: você compreende o que está lendo? Indica para ele a possibilidade de que o leitor não está lendo, mas também que ele não está entendendo, mas que também ele pode vir a entender. Porque se ele pergunta para o etíope assim: você tá entendendo o que você está lendo? Quer dizer, existe a possibilidade dele entender, já que o Filipe está ali para esclarecer para ele. Quando o tesoureiro pede que lhe explique a passagem, ele está reconhecendo que sozinho ele não era capaz de entender de forma correta o texto e que ele tinha necessidade de ajuda de alguém para interpretar, tá? É por isso que a gente precisa estar muito atento ao ambiente onde nós estamos, às situações, porque às vezes uma coisa tão simples, né, uma conversa, uma coisa tão informal pode ser uma grande oportunidade. Então é por isso que a gente precisa estar sempre atento, tá? É no ambiente de trabalho, é no ônibus, é no consultório médico, em qualquer lugar que você estiver, tá? Aquilo ali pode ser uma grande oportunidade para que você faça a diferença naquele momento, com conhecimento. Lá na página 9, eu vou andar um pouquinho para poder a gente... tem muita coisa para falar. Por que a interpretação bíblica é tão importante? A resposta para essa pergunta é a seguinte: precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir a sua mensagem para os nossos dias. E a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, que a Bíblia ela foi escrita num período completamente diferente, por um povo diferente, e eu sempre falo para vocês, a grande dificuldade que nós temos para entender a Bíblia é que ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para um povo com costumes, hábitos diferentes, num período diferente. Então tudo isso faz diferença. Por isso que nós precisamos ter acesso a tanto conhecimento para poder interpretar o texto bíblico. Por isso que vocês estão aprendendo geografia, história da Bíblia, uma série de matérias aí para vocês terem suporte para olhar o texto bíblico e conhecê-lo, tá? A gente deve compreender que o significado para a época em que foi escrito é diferente para os dias de hoje, tá? Mas é importante que a gente saiba pegar esse texto bíblico, entender o significado dele naquele período e transportar para os dias atuais. Porque se a gente não fizer isso, não tem sentido, tá? O objetivo dessa interpretação é isso, é entender o que ele estava dizendo naquele período e aplicar nos dias atuais. Por quê? Para que haja transformação na nossa vida. Esse é o objetivo principal. E a primeira etapa desse processo de hermenêutica, de interpretação do texto, é observar, que consiste na pergunta de o que é que esse texto quer dizer, afinal de contas. A primeira coisa a se fazer é observar o texto. O que o texto quer dizer, afinal de contas? A segunda etapa é a de interpretar, tá?
indagar ao próprio texto o que quer dizer isso. O que quer dizer? A terceira etapa é aplicar, né? Como é que esse texto se aplica a mim? Foi o que a gente acabou de falar. Lê o texto, entende o que ele significa para aquela época e aplica nos dias atuais, tá? Então a gente precisa estudar bastante, precisa ler bastante. E como eu falei na última aula, talvez você pense assim: eu não vou ser o pregador do evangelho, então eu não preciso disso. Mas você pode ser um professor de escola bíblica, você pode ser um líder de célula, tá? Você pode ser chamado para liderar uma reunião de oração, né? Enfim, aplicar um estudo numa classe de casais, num grupo de intercessão. E para isso você precisa saber o que você está falando, tá? Porque as dúvidas vão surgir. É natural isso. E você, como líder, precisa ter o conhecimento para esclarecer. Certamente as 3 etapas da hermenêutica são: interpretação, que é a mais difícil e a que requer mais trabalho e a que consome mais tempo, porque a gente vai precisar de todo aquele trabalho que eu já falei. Ver quem são os personagens, para você poder entrar um pouquinho na história deles, tá? Saber quem são aquelas pessoas, conhecer a geografia do lugar, conhecer o contexto político daquela época. Enfim, é preciso conhecer o pano de fundo, o que está por trás, para que você possa aplicar esse texto nos dias atuais, tá? Na página 10, logo no primeiro parágrafo, está dizendo assim: nos últimos anos vem crescendo o número de pessoas que se reúnem em pequenos grupos para cultuar a Deus e estudar a sua palavra, ou mais precisamente, o que ela diz e como aplicar a sua mensagem. Esses pequenos grupos são o quê? São as células que acontecem nos lares, tá? As pessoas se reúnem em grupos, várias igrejas fazem isso é uma coisa muito legal, muito bacana, para que haja uma maior interação. Isso tem sido utilizado até como ferramenta de evangelismo também, porque muita gente não gosta de ir à igreja, mas se você convida para ir na sua casa, a pessoa vai, né? Então tem sido utilizado como ferramenta de evangelismo, mas também é importante que a pessoa que esteja liderando esse grupo, ela tenha conhecimento daquilo que ela está falando, né? Para não gerar mais desconforto, não trazer dúvidas para o meio do grupo. Então, esse tópico aqui é importantíssimo para líderes, para pessoas que vão estar à frente de algum grupo, liderando alguma coisa, apresentando algum estudo. Desculpa. A pergunta é: será que todos os integrantes desse pequeno grupo chegam ao mesmo entendimento da passagem estudada? O líder apresenta para aquele grupo, naquele momento, um texto bíblico e vamos debater, vamos falar a respeito desse texto, vamos falar a respeito desse assunto, tá? E cada um tem um entendimento, isso é natural. Cada um vai ter um entendimento, cada um vai ter uma opinião, cada um vai dizer alguma coisa a respeito daquele texto. É necessário que, após todo mundo colocar as suas opiniões, suas ideias ali, seu ponto de vista, o líder, ele precisa se posicionar, ele precisa apresentar o que é que aquele texto está querendo dizer exatamente. Explicar o que o texto está dizendo e ensinar as pessoas a colocarem isso em prática na vida, no dia a dia, tá? Não necessariamente... Aliás, na maioria das vezes as pessoas vão dizer assim, a resposta é a seguinte, quando o líder pergunta, o que é que vocês entendem a respeito disso? E aí alguém vai dizer assim, olha, para mim esse versículo quer dizer o seguinte. Aí outra pessoa vai dizer assim, mas para mim não é isso não, para mim ele quer dizer isso. Então, estudar a Bíblia dessa forma, sem as diretrizes apropriadas, sem você fazer uma interpretação correta do texto, vai gerar confusão e interpretação equivocada. Então, muitas das vezes, ao invés de você ajudar, tá, você vai causar mais confusão. Então, será que Deus pretendia isso? Que a Bíblia fosse tratada dessa maneira? A gente precisa aprender a manipular e extrair da maneira correta do texto aquilo que a gente precisa para colocar em prática na nossa vida, tá?
Alguns textos que são muito comuns que haja divergência, isso durante muitos anos, e isso vai continuar acontecendo porque um dos grandes problemas que a igreja enfrenta até os dias atuais é a interpretação bíblica errada, tá? Então, isso já acontece há muitos anos e vai continuar acontecendo. O que não falta são interpretações divergentes, por exemplo, para João 10, 28, tá? Esses textos depois vocês vão acompanhando em casa com calma para vocês poderem ler e entender do que a gente está falando. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. E entende que esse versículo está ensinando sobre a segurança eterna. Já alguns explicam que esse versículo diz que ninguém pode retirar um cristão das mãos de Deus, que o próprio crente deve resistir ao pecado. Outras pessoas são da opinião de que Paulo, lá em Colossenses 1,15, quando ele fala assim, Cristo é o primogênito de toda a criação, significa que ele foi criado. Outros, por sua vez, entendem que esse versículo fala de que todo primogênito de uma família é o herdeiro. Alguns cristãos praticam o chamado falar em línguas, né? Com base em 1 Coríntios 12. Já outros vão ler esse capítulo e entendem que essa questão de falar em línguas era uma questão aplicada somente para a época dos apóstolos e que nos dias atuais isso não tem importância, tá? Então, cada um vai ter um entendimento acerca do texto que está lendo e isso é errado. A gente já entendeu na aula passada que o significado do texto é o mesmo sempre, ele não muda. O que muda são as aplicações, tá? Um líder mormon, alguns anos atrás, ele tinha 30 esposas e ele se apoiava no fato de que Abraão tinha mais de uma esposa. São interpretações que muitas das vezes, como a gente já falou, as pessoas elas fazem questão, tá, de se aproveitar dessa má interpretação do texto em favor próprio, tá? Muitas das vezes a pessoa faz uma interpretação errada por falta de conhecimento, mas outras vezes ela faz a interpretação errada para se beneficiar, tá? Na página 11, a interpretação bíblica é uma etapa essencial. E muitas pessoas elas pulam diretamente da observação para a aplicação. A observação é aquilo que a gente conversou no início, que a gente precisa ver tudo que o texto está dizendo para a gente. Quem são os personagens, qual é a região geográfica que está se passando aquilo ali, qual é o contexto, qual é a situação que está acontecendo, o que o texto está falando de quê, né? As pessoas pulam isso tudo, já termina de ler o texto, já começa a colocar aquilo na vida diária, a aplicação daquilo ali na vida diária. E as pessoas não entendem, mas esse texto está falando de quê? Passando por cima dessa etapa de interpretação que é essencial. Não interpretou, não explicou, não falou nada, ficou falando e não falou nada, tá? A observação ela vai consistir em descrever e a interpretação em determinar o sentido. A primeira etapa é a exploração e a segunda é a explicação. Primeiro você observa o texto, explora ele ao máximo, esmiuça o texto, tá? Para depois você poder explicar aquilo que você observou no texto. No final é que se aplica, tá? Em 2 Timóteo 2,15, quando o apóstolo diz assim, aquele que maneja bem, é a tradução da palavra grega ortotomonta, que significa reto e cortar. O que isso quer dizer? Paulo, ele era um fabricante de tendas, era um dos ofícios dele, né? Ele era fabricante de tendas. E ele usa essa palavra porque está ligada ao seu ofício. Como ele fazia tendas, ele usava moldes. E era muito comum que as tendas fossem feitas com pedaços de pele de animal.
Então ele precisava que os moldes fossem exatamente retinhos, certinhos para colocar em cima da pele do animal e cortar de maneira correta, para na hora de costurar os pedaços um no outro, tinha que tudo se encaixar perfeitamente. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? Porque se os pedaços não estivessem cortados, tudo direitinho, certinho, quadradinho com quadradinho, para se juntar e formar uma peça única, ia ficar tudo torto, não é? Então é isso que ele está dizendo. Da mesma maneira, tem que acontecer com as escrituras. As partes elas precisam ser interpretadas de forma correta para se encaixar uma com a outra. Né? Precisa ter um resultado na vida do crente, na vida daquele que está ouvindo a palavra. Não adianta você apenas ler e sair aplicando aquilo ali. Você tem que conhecer, explicar e aplicar, tá? Para que isso tenha resultado na vida da pessoa que está ouvindo.